muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. Que delícia que vocês estão todos aqui presentes mais uma vez. Obrigada, viu? De verdade. Então, eu vou chamar a Grazi, porque, como vocês devem ter visto, né, na chamada, ela veio para cá recém-formada e conseguiu visto de trabalho. Então, assim, a história dela é linda e eu quero muito que ela mesma se apresente, conte um pouquinho de como foi essa conquista aí. Mais uma vez, muito obrigada para todos que estão aqui comigo presentes, que vieram para ouvir essa história linda. E vamos chamar a Grazi, né? Olha a Grazi aí. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bom. Obrigada, primeiramente, né, por estar disponibilizando o seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Ó, você viu? Tem um monte de gente já doido para ver sua história, um monte de gente querendo saber como que foi sua conquista. Então, eu também não conheço a Grazi, gente, então a gente vai conhecer ela hoje, todo mundo junto, né? Então, por favor, se apresente, conte um pouquinho quem é a Grazi. Então, meu nome é Graziele, podem me chamar de Grazi. É, eu tenho 23 anos, eu sou de Um bebê. Anápolis, sou bem novinha. Eu sou de Anápolis, interior de Goiás, e ano passado, me graduei em Engenharia Civil, eu terminei a faculdade em junho, colei grau em julho e vim para Irlanda em agosto. E foi Vai bem. fazer um ano de formada, então. Vou fazer um ano de formado em julho ainda. Eu não fiz o ano. Olha só que delícia. E então, eu vou contar um pouquinho da minha história no Brasil, da minha experiência lá. Quando eu Sim, estava na por favor. faculdade, eu estudava à noite e fazia estágio é, durante o dia. E no Brasil, a gente sabe o jeito que estágio funciona, então, basicamente, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Eu trabalhei 3 anos numa obra desse jeito. E nessa obra que eu trabalhava, era uma obra certificada pela ISO 9001. Então eu trabalhava dentro do sistema de qualidade. Eu conhecia dentro do sistema de qualidade rodando e como inspeção de obra dentro do sistema. E no Brasil também, uma coisa que é bem diferente daqui, é que no Brasil você tem que saber um pouco de tudo. Você é obrigado meio que saber um pouco de orçamento, um pouquinho de estrutura, um pouco de parte. é, no Brasil eles chamam, aqui eles chamam de parte civil, que é a parte de drenagem, parte de É. encanação. Então, no Brasil, isso é um pouco diferente do que a gente tem aqui. E, e é isso. A minha experiência no Brasil foi essa. Aí E na vim para verdade Dublin. acaba sendo, desculpa até te cortar, né? Mas Sim, acaba claro. sendo ótimo para quando a gente vem para cá, né? Porque você Sim, acaba abrindo um leque de opção que é muito grande quando você chega. sim, porque aqui eles são muito focados em você trabalha com isso, você trabalha só com isso. Você tem experiência só em uma certa área, o que no Brasil é bem diferente. Exato. E aí o que que acontece? Eu decidi no um ano e pouco que eu queria vir morar na Europa, fazer um intercâmbio. Eu tinha vindo para a Europa quando eu tinha 16 anos, eu tinha ficado um mês aqui, um mês e pouquinho, e eu fiquei muito apaixonada e quis voltar. E falei, sempre quis voltar para a Europa, falei, vou morar na Europa. E vim para cá como todo intercambista. Vim estudar inglês e desse inglês aqui, eu pensei, se der tudo certo na minha área, fico. Se não der, eu procuro outra coisa. E então, aqui eu trabalhei cheguei trabalhando com uma semana que eu consegui um trabalho num restaurante de garçonete. E meu inglês Então era você já tinha, intermediário. como que era, era isso que eu ia perguntar agora, como que era seu nível de inglês quando você chegou? Já era um intermediário, então. Era intermediário, mas era bem travado, assim, não era muito bom, não. Mas aí nessa lanchonete, como tinha bastante, era uma lanchonete de pessoas da Bulgária e era uma parte um pouquinho mais afastada do centro. Então, eu basicamente não via brasileiro lá. Então, eu treinei bastante meu inglês na época que eu tava lá. E então, quando Tinha tinha ou fala, não tinha ou opção, né? fala, não, não tinha opção. E eu atendia cliente, então eu tinha que falar alguma coisa. Sim. Então,
acabou que melhorei bastante. Nisso, eu ainda não tinha feito meu currículo aqui, não tinha, meu LinkedIn não tinha nada. Então, eu, eu tinha um amigo e esse amigo me ajudou a fazer o meu currículo. Eu não paguei para fazer, mas era um currículo bem ok, sim, citando a minha experiência do Brasil. O seu amigo também é da área, então. Sim, ele é da área. Legal. E aí fizemos meu currículo, e aí quando eu mandei o currículo mais ou menos com um mês e meio que eu estava aqui na Irlanda já. Então eu mandei o currículo numa quarta-feira. Numa quinta, eu me inscrevi no Indeed para basicamente umas 10 vagas, vamos falar assim. Sim. 7 recrutadores me ligaram no outro dia de manhã. Caramba, olha só você ter preparado o seu currículo de uma forma um pouco mais técnica, então já te fez abrir Muita, o campo. muita, muita, muita mesmo. E eu fiquei surpresa. E assim, eu não Muito estava legal. esperando por isso. Então, na primeira ligação, foi um desastre. Eu não, eu não consegui falar nada, não consegui A entender primeira nada. Eu fiquei, ligação a gente meu nunca esquece. Deus, não esquece, foi um terror. Falei, não vou dar conta. Aí, quando os recrutadores vão ligando mais pra frente, eu vi, não, tu já consegue dar uma desenrolada um pouco melhor. E aí, eu consegui um recrutador, foi muito atencioso, muito paciente, e aí ele me arrumou uma entrevista. Ele me ligou com 2 meses que eu estava aqui na Irlanda. Eu arrumei uma entrevista Ai, que e maravilha. ele me preparou muito. Ele me mandou perguntas. Ele me mandou umas 5 páginas de perguntas, dizendo como me preparar para essa entrevista e quais os tipos de perguntas que poderiam ser feitas e muitas, muitas coisas. Eu passei 2 dias trancada no quarto só estudando Só estudando. porque eu estava muito nervosa. E Ah, aí imagina. fui fazer a entrevista. Deixar uma coisa assim, explicar uma coisa rapidinho. Foi a primeira entrevista que eu fiz na minha vida. No estágio que eu fiz no Brasil, eu conhecia o dono da empresa e eu não precisei fazer entrevista. Aqui, foi a primeira entrevista que eu fiz, então eu tava duplicamente nervosa. E em Ah, inglês. em inglês, eu fiquei, meu Deus. E nisso, eu já tinha saído do restaurante, eu tava trabalhando de cleaner, que é faxineira aqui, né? Isso. E não, o inglês já estava dando uma travadinha de novo. E eu estava tentando usar palavras técnicas para inglês, que para tentar ajudar na área. E fui para minha entrevista com esse vocabulário meio, nem lá nem cá, mas estudando bastante. E chegando lá, o recrutador era sul-africano, que eu achei que foi um dos pontos positivos da minha entrevista, porque ele sendo um imigrante, ele sabe como é difícil você ter uma entrevista em outra língua. Então acho que Sim. foi um dos pontos super positivos para mim. E ele me deixou mega à vontade, mega à vontade. Que Ele legal. ele foi passo a passo, linha a linha do meu currículo, e ele foi escrevendo numa outra folha o que que eu falava sobre as linhas a linhas do meu currículo. E até do meu TCC ele perguntou qual foi o tema do meu TCC. A sua tese, olha que legal. E sim, pode falar. Só te cortar um segundo, então, só para reforçar, né, para quem está assistindo a gente, você tinha o seu currículo em inglês já bem memorizado, né? Sim, você Então, tem que ter. não basta só fazer o currículo, você tem que saber o que está escrito ali para você poder conversar com o recrutador na Com hora certeza. da entrevista. Então, continua, desculpa cortar. Tudo bem, pode ficar à vontade. E esse recrutador foi passo a passo, até do meu TCC ele perguntou, mas uma das primeiras coisas, a primeira coisa que ele me perguntou foi se eu realmente não tinha direito a nenhum tipo de cidadania europeia. E eu, infelizmente, não tenho. Então, ele continuou a entrevista normalmente, e assim, algumas palavras eu não conseguia lembrar como falava inglês, e ele me ajudava, tipo, mostrava uma foto, fazia um outro caminho para eu tentar falar o que que eu queria falar. Deixou Vamos na bem. mímica, que é a língua universal, né? E deu super certo. E assim, o meu TCC eu fiz em tecnologias para canteiro de obra, e aqui Muito no legal. Brasil é bem complicado, não tem. E aqui eles usam
algumas coisas que são melhores, alguns programas que são melhores para ajudar. E, e ele pegou o celular dele e foi me mostrar. Ai, gente, usa esse programa aqui, não sei o quê, e que jovens igual você estão se dando muito bem com esses programas. E eu fiquei mega feliz. Já brilhou o olho, né? Porque Já se você brilhei fez o a sua olho. tese em cima disso, era alguma coisa que você gostava. E ele mostrando que Sim, tinha um monte de coisa nova, que legal. eu brilhei. E aí, o meu recrutador tinha falado pra mim que eu ficaria meia hora na entrevista. E eu fiquei 1 hora e meia. E aí, a hora que eu saí da entrevista, eu liguei pra ele, ele falou: vou conversar com eles amanhã e te dou um feedback, mas pelo tanto, a quantidade de tempo que você ficou lá, acho que seu feedback vai ser bom. E foi. No outro dia ele me ligou e falou que a empresa tinha dado um feedback muito bom e que eles iam me dar uma resposta em 1 semana. Passada 1 semana, eu ainda estava trabalhando de cleaner, comecei a trabalhar de manicure, nunca tinha feito a unha de ninguém, só minha. E Mas aqui a gente vira tudo, né? Não aqui a tem gente jeito. vira tudo, não tem jeito. Quem tá na chuva é pra se molhar, né? Exatamente. E aí cansei de trabalhar de cleaner, fui trabalhar de garçonete. Passado 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e nenhuma notícia. Eu fui, mandei um e-mail, e ele falou: eles Coração. vêm morrendo. Eu falei: e nisso a gente dá uma desanimada. Uhum. Sabe, eu achei que eu tinha ido tão bem, eu tava tão confiante na hora que eu saí de lá, sabe? E aí eu falei: não, vou dar uma parada. Tava, assim, muita gente tava falando pra mim, assim, na escola: dá uma desacelerada, você chegou muito apressada, muito querendo as coisas e tal. E aí acaba que dá uma desanimada na gente. E quando eu decidi que eu não ia desanimar, que eu ia mandar currículo de novo e tudo, comecei de novo a busca. 1 semana depois disso, dando um mês completo que eu tinha feito a entrevista, o recrutador me mandou um e-mail falando se eu ainda estava sem trabalhar, se eu ainda estava disponível. Falei que sim, e ele foi responder o e-mail que a empresa tinha aceitado a minha oferta com tudo que eu tinha pedido. Ai, que legal. Sim, foi muito legal. Inclusive, o visto, né? Que era o Sim. principal de todos, assim. E aí ele falou se eu aceitasse, para eu responder o e-mail dizendo que sim, e para a empresa já dar entrada no meu visto de trabalho. Hum, Nossa. Aí no Eu mesmo hora imagino eu que já seu coração respondi, veio aqui pra fora, assim, né? eu Nessa hora a gente. fiquei doida. Eu não acreditava. Eu falei: meu Deus, enquanto essa empresa não me mandar, eu não vou acreditar. E Sim. aí a empresa me mandou o meu contrato de trabalho meia hora depois desse e-mail, com tudo já, com tudo, tudo, tudo. E aí eles já falaram, mandaram o nome de uma outra empresa e falaram: você vai entrar em contato com essa empresa e eles vão fazer a aplicação para você essa semana. Então, na Hum. mesma semana que eles me fizeram a oferta, eu já entrei com a aplicação para o visto. E, Grazi, a empresa em si que te contratou, né? Pelo fato deles saberem, então, eles já tinham uma empresa terceirizada contratada, eles já estão mais adaptados com essa questão do visto de trabalho, eles já sabiam mais ou Sim, menos como era o processo, então. eles têm Tá, essa isso empresa ajuda. que presta um serviço para eles aplicarem para o visto de trabalho, e essa empresa cobra 100 euros a aplicação para o Ah, visto. E a empresa, no caso do meu, eu paguei tudo, eu paguei 1.100 euros para fazer todo esse processo, só que a empresa me reembolsou 80% no meu primeiro dia. então Então, assim, foi você praticamente desembolsa, a mas empresa volta. pagando. Sim, 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 sabe? sim. Eles reembolsaram praticamente tudo. Então, assim, eu estava disposta até a pagar por tudo, e aí a empresa disse que não, que eles pagariam. Que A foi gente está bem sempre legal. disposto, né? Porque uma renovação, Sempre. é o que eu comentei, a renovação é muito mais cara do que o visto de trabalho. Então, se a empresa falar, eu dou, mas você paga, Sim, justamente. E aí a minha empresa, ela é uma empresa que já está adaptada com isso, então ela é chamada pela imigração Trust Partner, que é uma empresa ah, filiada à imigração. Então eles demoram, eles começam a analisar o seu processo em até 4 semanas. é muito mais Então rápido. é muito mais rápido. Então meu processo ficou pronto com 5 semanas. 5 semanas eu comecei, você pode começar a trabalhar imediatamente. Então eu comecei a trabalhar imediatamente. Eu E aceitei o trabalho, sim.
o período, desculpa, durante o período que você estava aguardando, né? Essas 5 semanas, você continuou trabalhando como cleaner ou você já pôde trabalhar como part-time com eles? Isso depende da empresa. A minha empresa Sim. preferiu não, eles queriam full time. Então eles me preferiram só esperar o visto ficar pronto. Então eu ainda estava Tá. trabalhando como garçonete na época, eu já tinha abandonado o cleaner. Estava trabalhando, era uma época quase, estava começando festa de final de ano de empresa. Então estava tendo muito evento, estava rolando Ai, muito. ai, trabalhar em evento é uma delícia também, né? Porque a gente conhece uns lugares diferentes, umas coisas novas. Sim, foi bem legal, não foi ruim, é uma experiência. Sim. E aí, não na minha na minha oferta de trabalho, eles me ofereceram um trabalho perto da minha casa, eu moro no centro de Dublin. E eu falei, que bom, uns 10 minutinhos andando e vai ser ótimo. E no meu primeiro dia, eu fui pro escritório. Chegando no escritório, eu tive uma pequena surpresa que eu não iria trabalhar perto da minha casa. Eu ia trabalhar num lugar que é a 40 minutos da minha casa, de Luas, que é um metrô. E esse lugar, por coincidência, é a maior obra da Irlanda, que é a obra da Intel. Ah, sim. Então hoje eu É trabalho na lá maior para os obra da lados de Irlanda. Manus, né? Chegando em Maynooth, já, em Leixlip. Sim, E hoje eles me contrataram para fazer parte de site engineer, que no caso é parte mais de setting out, que é uma parte de marcação de obra, que é uma, sendo bem sincera, não é o que eu gosto, mas era o que tinha, por assim dizer. Só que chegando lá, eles precisavam demais de alguém para trabalhar em qualidade. E eu amo qualidade. É uma parte que eu gosto muito. E eles falaram: você quer? A gente tem essa vaga, você pode mudar. Falei, por que não? É uma que eu gosto mais. Então, por eles favor. me, eles me mudaram assim na minha primeira semana. Ai, que legal. Eles já falaram: é isso que você gosta, é isso que você vai fazer. Então, hoje trabalho com qualidade aqui. Aqui eles chamam o nome correto para isso é QA, QC, que é Quality Assurance, Quality Control, que é parte só de gestão da qualidade mesmo do Brasil. Você precisou fazer algum curso para poder começar a Não, trabalhar? eu precisei fazer Tá, só o Site Pass, que é o obrigatório para a gente trabalhar dentro de obra aqui. E sim, o curso de qualidade aqui, eles têm um curso para isso, voltado, como no Brasil a gente tem para parte voltada da ISO, só que aqui não é um curso obrigatório. E quando eu comecei a trabalhar com isso aqui, para entender mais, eu falei para a empresa, eu falei, olha, eu acho que eu estou me dando bem, eu quero um curso. E eles falaram, claro, pode escolher o que você quiser que a gente vai pagar. olha que legal. E aí veio o corona e não teve como. Mas acabei só pulando. E aí eles falaram que assim que as coisas voltassem, é, eu ia voltar para poder fazer o curso. E aqui, assim, a parte, não vou falar um pouco da parte de qualidade, que é a parte que eu estou mais trabalhando aqui dentro. É bem diferente do Brasil, em questão de certificação. Aqui eles têm certificação que chama, por exemplo, BICAR, que no Brasil a gente não tem essa. Tem Sim, certificação, assim, os processos são diferentes. No Brasil a gente está acostumado a trabalhar com papel, preencher papel à mão o tempo todo, à mão, à mão, à mão. A gente não, pelo menos aonde eu trabalhava, a gente não é costume tirar foto, ter coisas assim que aqui eu vejo que economiza um pouco de dinheiro, sabe? Aqui eles têm isso, aqui eles são tudo no sistema, tudo funciona por sistema. Então, que era esses de tecnologias de obra que ele tinha me sim. mostrado. Então, eles usam bastante. E é bem diferente, é bem interessante. É uma coisa que podia chegar no Brasil, que iria ajudar bastante. A gente leva. É, Vamos, vamos levar isso aí, gente. Ó, os brasileiros que deixa estão eu de ver. plantão assistindo. A questão, então, você não precisou fazer nenhum curso extra para você poder entrar na Não. parte de qualidade. Você foi solicitado para que você virasse membro de alguma órgão aqui da Irlanda, ou que nem no caso a gente tem o Engineers Ireland, ou para a questão do seu visto de trabalho, isso não foi um requisito? Então, não é um requisito, mas a minha empresa, eles te motivam, te pedem se você pode se agregar a um Engineers of Ireland ou algum outro, porque a empresa tem uma certificação, como se fosse do Engineers of Ireland,
E para eles terem essa certificação, uma certa porcentagem do número de funcionários tem que estar afiliado. Então, eles pedem para Ah, você se entendi. filiar. Assim, eles te dão um incentivo, não que você seja obrigado. Não está vinculado com a sua oportunidade de trabalho, é apenas Nem um porque pouco. Não. acaba sendo uma vantagem para você e para a empresa, no caso, né? Que ele mantém um padrão de funcionários reconhecidos. Isso, Seria isso, exatamente, exatamente. Isso. tá? E qual que tem algum outro órgão que você lembra que eles indicaram, sem ser o Engineers Ireland? Porque eu particularmente só conheço esse. Não, eu não lembro de nome, mas eles Tá, perguntaram se a gente era afiliado a esse ou algum outro de engenharia pela Europa, não só pela Irlanda. tá. Então, Talvez mas porque eles aceitem o reconhecimento de países diferentes também, pode ser. isso, pode ser. Entendi. E seu currículo, certificado, diploma, isso tudo foi solicitado para a questão da vaga ou só para o processo mesmo Não, do visto de trabalho? só pelo processo do visto de trabalho. Ele me perguntou algumas matérias que eu teria feito na faculdade, por exemplo, aqui, que no Brasil não, só se você for atuar em áreas específicas você usaria, tipo matérias como geotecnia, matérias Uhum. como existência dos materiais, materiais de construção civil. Ele me perguntou se eu tive essas matérias na faculdade, porque que eu usaria. E eu tive, mas eu só usei, eu traduzi e juramentei meu diploma pelo visto. Porque quando você vai Para aplicar o processo pelo do visto. visto, sim, eles vão te pedir. Você tem que ter. Sim. Faz parte da listinha lá dos documentos necessários, né? Sim, faz. Vocês estão vendo que a história dela é linda, né? E que é possível, viu? Ela chegou em menos de 2 meses, Grazi. Com 3 meses eu consegui o trabalho. 3 meses. Não tenham medo. Tem gente que é acomodada e desanima. Quem corre atrás consegue, sem dúvidas. É verdade. As pessoas te desanimam bastante quando você está procurando a sua área. Quando eu fui vir, todo mundo ficava. Você tá achando que é muito fácil, você não vai conseguir. E não é Sim, bem por aí. a gente sabe que não é fácil, mas a questão Não. é que se não tentar, não vai conseguir de jeito nenhum mesmo, né? Então, Sim, esse é só a chavinha que tem que mudar, né, gente? Tem é. que tentar. Tem que tentar, Se não der certo, você tem que dar de cara. nada mudou. E se não der certo, nada mudou. Você vai continuar igual. Sim, O risco de dar certo é só tentando. isso. Ai, ó, estão falando, que história, olha só, que coisa boa, parabéns. Aqui eu Boa vi que noite, ele dona tem, Grazi. tem, al- Lucas, tem alguém. A Michelle tá perguntando qualidade, como chama aqui? Eles chamam de QA, QC, que é QA, QC. Quality Assurance e Quality Control. E você pode fazer esse curso até online. Eu cheguei a pesquisar, porque eu estava procurando para fazer, mas depois eles me mandaram uma lista de lugares para eu escolher. Que lugares seriam presenciais aqui da Irlanda. O curso, se eu não me engano, tem duração de 3 dias. 3 dias inteiros, uma coisa assim. Mas eu vi que você consegue fazer ele até online. Tem alguns. Não sei no Brasil, mas aqui tem. O Jonathan perguntou se trabalhava no Brasil com selo. Sim, Jonathan, trabalhava com o selo PBPQH e teve. com a ISO 9001. Sim, a empresa que eu trabalhava eram com eles. Então, era bem dentro do sistema de qualidade mesmo. Bem dentro do sistema de qualidade do Brasil. Eu não rodava com muita parte de. Aqui também, isso é um pouco diferente. No Brasil, você tem uma pessoa dentro da empresa que faz o checklist para a gente fazer conferência. E aqui você faz uma aprovação, a pessoa faz o checklist, vamos falar quem vai conferir o serviço, faz o checklist e ele é aprovado pelo sistema da qualidade. Então não é a qualidade que necessariamente é obrigada a fazer. A Sim. Marina está perguntando se você aplicou na vaga pelo o LinkedIn. Não, eu apliquei, todas as vagas que eu apliquei foram pelo Indeed, que pelo, Entendi. eu não apliquei nenhuma pelo LinkedIn, mas, inclusive, meu LinkedIn não é bom, não é arrumado, Eu porque como eu arrumei tudo, eu fiz tudo pelo Indeed, eu deixo desanimei de ele. LinkedIn e larguei ele de mão quando eu consegui o trabalho. Mas eu falei que eu vou dar um jeito nele antes do final do ano, para ele ficar um LinkedIn pelo menos mais bem visto.
Eu vi, eu marquei você num post que eu fiz hoje sobre o LinkedIn, aí eu marquei você e, né? Aí eu olhei e falei, nossa, Não, quantas conexões estão faltando aqui, gente? bastante. Não, tá faltando tudo lá. Não tem nada, nem escrito coisa sobre mim, não tem. Então, gente, LinkedIn não é a única plataforma. LinkedIn é uma plataforma que é Sim, muito utilizada. Mas olha aí, o Indeed também tem muita oportunidade de emprego e vocês podem utilizar. bastante. Tem E o assim, Jobs do uma Araí coisa também, que eu né? fiz, uma coisa que eu fiz foi, aqui as empresas de recrutamento, elas têm muito uma coisa de, elas publicam várias vagas. E se você olhar embaixo, não vai estar o nome da empresa que você vai estar aplicando, vai estar o nome do recrutador, da Do empresa do recrutador. recrutador. É. Então, o que que eu fiz? Para não mandar o meu currículo várias vezes para a mesma empresa, eu ia anotando todas as empresas que eu já tinha mandado. Então, para eu, numa semana, mandar uma vez. Então, na Sim, outra semana, ninguém dessa empresa me ligou ainda. Então, mando para essa de novo, sabe? Assim, foi uma coisa que eu achei que era mais útil para não ficar perdendo tanto coerente. tempo, sabe? Você não quis bombardear vários recrutadores da mesma empresa, tá certo, Sim, tá não certo. precisaria, não precisa. Até porque eles se conversam entre si, né? Então, É, se um tá com uma vaga que talvez o seu perfil não se encaixe, mas ele sabe que o outro tá precisando e seu perfil é mais para ele, eles vão sim. compartilhar. Muito legal essa estratégia. A Lívia está perguntando como foi no início e como está sendo agora. Os 2 primeiros meses é terrível. Parece que não vai passar nunca e você não sabe nada, que você não vai dar conta. Você vai falar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nesse trabalho? É muito difícil, é muito complicado. E para mim que estava lidando com muita papelada, eu estava penando, assim, parecia que era o dobro, sabe? Foi muito difícil. Mas aqui não é só brasileiro que tem. Na minha obra tinha mais um brasileiro só. Assim, para você que trabalha em obra, né, Beatriz? Você sabe que não é comum ter muito engenheiro, assim. Na minha obra, hoje, pela minha empresa, somos 28. Então, é muita gente. É Sim. muito engenheiro. Então, tinha um brasileiro, tinha. Acho que temos 3 poloneses, temos 3 romenos, temos um menino que é da África, um da África do Sul, temos um grego. É uma obra multicultural. É muito. Então, assim, o inglês não é um problema só para você. Então, a gente tem que ter uma porta muito aberta, porque todas as pessoas vão, vão entender que é difícil, sabe? Eles não vão te deixar constrangido pelo inglês em nenhum momento. Eles me ajudam muito, muito, muito hoje, sabe? Quando eu comecei e agora, eles são muito receptivos em questão de te ajudar, de fazer você se sentir bem. Aqui eu acho que uma diferença também muito grande do Brasil é que eles valorizam o seu trabalho. Se você fazem um trabalho que é um trabalho bem feito, eles vão falar: seu trabalho foi muito bom, continue assim, gosto demais do seu trabalho. Eles vão, tipo, Incentivar. super te incentivar. Eles vão te incentivar a crescer, eles vão te incentivar a você a falar melhor, eles vão não te corrigir pelo fato de você não saber, mas pelo fato de você aprender, sabe? É muito interessante, é muito legal. Sim. E o mais legal também é que a própria empresa te incentiva, né? Já que eles vão te ajudar, se você quer estudar, eles estão abrindo as portas. Então, Sim, existem empresas de todos os tamanhos, gente, tá? De sim, médio, pequena, média e grande. Quando eles veem que você sim. tá dando retorno para a empresa, eles vão investir em você, Vão, porque eles querem que você cresça junto com eles. Então, sim. não tenha medo de tentar, que existe sim vaga e as empresas nos ajudam. E eles estavam. É, Eu já vi também uma coisa que no meu primeiro dia eles falaram que após 6 meses dentro da empresa, que é quando a seu período de experiência acaba. Você pode fazer até mestrado que a empresa paga. Você fica ligado 6 meses após, quando seu mestrado acaba, ou a sua pós-graduação, vai ficar ligado 6 meses depois na empresa. Então, é assim, eles te incentivam ao estudo de todas as formas. sim. E é muito bom, né? Muito É, bom, porque a gente vai aprendendo e é tudo novo, é uma engenharia diferente, né? é. Fala isso, assim, o que que você viu assim de mais diferente na sua obra hoje que você não tinha visto ainda no Brasil? Ou um padrão construtivo que você achou legal? Alguma coisa que você acha que vale a Olha, pena mostrar, assim, que é diferente? aqui
na obra que eu tô especificamente, como é uma obra extremamente grande, Gigante. é gigante, assim, para vocês terem noção, a, como é uma obra da Intel, a gente tem a privacidade deles, a gente não pode tirar nenhuma foto, não pode filmar nada, porque a gente pode ser até demitido, eles rastreiam. Sim. Mas hoje tem mais ou menos 30 gruas dentro da obra. É É, muito grande. eu passo Assim, por ali para ir para o meu escritório e eu vejo o quanto é grande. Eu sei que é sim. bem grande mesmo. É bem, bem gigante. Então, lá eu vejo, por exemplo, concretagens que eu não fazia ideia de como era. De, por exemplo, 2.000 metros cúbicos de concreto. Eu não fazia ideia o que era isso. Eu não fazia ideia o que era uma laje de 2 metros de altura. Que é uma laje que eu entro dentro dela. Então, isso me assusta, sabe? Então, é Sim. muito diferente. E aqui eles têm a parte de design, que é a parte das pessoas que fazem o projeto, elas têm que estar na obra para fazerem conferência. Acho que até é uma Sim. área que você trabalha, mais ou menos. É exatamente o que eu faço. Sim, então aqui isso também é muito diferente. No Brasil, o projetista faz projeto e tchau. Manda. Exato. E acabou. Tem erro de projeto? Ah, manda, ele vai dar uma olhadinha, arruma. Aqui não. O projetista tem que autorizar. Se o projetista falar, não, não é assim que eu quero, não vai ser feito. Então, É. isso também é bem diferente. Também Ah, quando eu comecei, eu também achei bem diferente, porque eu falei, ué, mas você faz projeto? Quando meu chefe falou que eu tinha que ir na obra para verificar, eu falei, mas se você faz projeto, você vai na obra? Aí eu, na minha é. cabeça, e o engenheiro da obra faz o quê? Que ele não confere isso? Sim, é muito diferente. E aqui também uma coisa que é bem diferente no Brasil, a gente não tem é, trabalho temporário. Aqui eles têm o Temporary Works Design, que é para forma, para todo trabalho que é temporário. Tipo, é uma forma, se você vai fazer alguma coisa que vai subir um andaime, ou se você vai fazer alguma estaca que tem que botar algum tipo de forma. Tem uma pessoa que é responsável para fazer esse tipo de projeto e uma outra pessoa responsável por assinar. E na minha obra especificamente, a gente não pode fazer nada sem autorização dele. Então a gente tem que realizar uma permissão no sistema. Ele tem que assinar para a gente poder usar. Então isso também é Olha que muito legal. diferente. No Brasil a gente não sabe nem o Sim. que é isso. Só faz Só lá e vai, faz. vai fluindo, vai fluindo. Confia em Deus. É. O Felipe está perguntando qual era o seu nível de inglês quando você chegou e iniciou o trabalho. Você comentou, né? Sim. Intermediário. Hoje, assim, eu cheguei aqui com intermediário, bem básico mesmo. E hoje, assim, eu acredito que eu estou advanced na minha área. Não estou advanced como um nativo. Tem muita coisa que se eu saio muito do meu campo, eu já não domino muito, mas pro Sim. meu trabalho já eu tenho 6 meses, vai fazer 6 meses que eu tô trabalhando lá, e 6 não, 7. Vai fazer 7 meses que eu tô trabalhando lá, então evoluiu muito, bastante. Não passo tanto apuro mais. Eu tenho mais confiança para fazer as coisas. Você está fazendo um intensivão, né? Em É um inglês, intensivo. todo dia na obra com diversas culturas, então é um intensivão. O civil engineer aqui é o engenheiro calculista? Não. Aqui também, civil engineer, você pode se chamar de civil engineer aqui sim, mas a parte civil aqui que eles falam é parte de drenagem, parte de Drenagem. encanação, coisas que vão para baixo da terra aqui, é tudo parte civil aqui para eles. E É, engenheiro eu acho que a Fabi está calculista é falando isso. QS. É o Structural Engineer, né? Não, o engenheiro calculista, será que é? Não é orçamentista que ela está falando, é calculista. Sim, é o Ela está structure. perguntando qual que é. E na verdade, ela está falando isso porque provavelmente na outra live eu comentei, eu falei que o Civil Engineer ele também calcula, porque o Civil ele é responsável por isso que a Graça acabou de falar, dela parte de drenagem. Sim, Então, e aí esse engenheiro tem que calcular tudo isso. sim, Então, é diferente, né? Acaba sendo abrangendo umas áreas diferentes do bem que a gente está diferente. acostumado no Brasil, Sim, mas a gente também tem o Structural Engineer, que é o engenheiro calculista de estrutura. Então, isso. depende qual tipo de cálculo que você está falando, Fabi. Também Mas, depende, é porque aqui eles têm um nome para tudo.
No Brasil, a gente é engenheiro civil se você é Geral. especializado em estrutura, você é especializado numa área que você é engenheiro civil, mas o seu cargo é esse, então você vai fazer aquilo. Se o seu cargo é Exato, civil, você faz civil. Se o seu cargo é quality, você faz quality. Então, é bem exatamente. focado no seu cargo, É bem desmembrado, né? bem Então desmembrado. acaba sendo legal porque direciona para qual área que você realmente quer seguir. E a Sim, gente no Brasil, a gente tem um leque de opções e você pode escolher. Mas a vantagem de quem se formou no Brasil é que aqui você também tem um leque de opções para escolher a profissão. Então, é sim, legal. Ó, o Diego Re- o Reze Diego, ele está perguntando. Grazi, a parte de qualidade está ligada à segurança do trabalho na sua obra, né? O Health and sim, Safety. sim, eles estão HSE ligados. é de qualidade, né? De Sim, saúde. eles estão ligados porque querendo ou não, a parte de segurança joga para cima da parte da qualidade um pouco. Não é 100%, não, mas tem coisas que eles têm que apresentar para a gente. Por exemplo, se não tiver, se a parte de barreiras da obra não tiver no lugar, vai atacar eles, mas vai atacar a qualidade de produção. Então acaba que jogando um pouco para cima da qualidade. Então assim, uma coisa afeta a outra. Mas a parte de Trabalho em segurança do conjunto, trabalho né? aqui é absurda. Eles são absurdamente focados em segurança. Absurdo. Sim. Eu nunca vi nada parecido também. Aqui você não trabalha, para quem está no Brasil e não sabe, aqui você não entra, você não trabalha se você não tiver de óculos, luva, colete ou casaco fluorescente e capacete. Então, Sim. eles são bem ligados. Estão perguntando o nome da empresa que você trabalha, mas fica a seu critério se você quer dividir ou não, tá? Tudo bem se não Sim, quiser, a gente eu, entende. o Apesar de que eu pus nome, no banner. não que é isso, o nome da minha empresa é John Paul Construction. Mas hoje eu trabalho na obra da Intel, Intel Processadores. A gente está construindo uma fábrica para eles, as facilities da Intel. Deixa eu agradecer aqui a Michelle, que falou aqui, só uma pausa para parabenizar pelo seu trabalho. Bia, você não faz ideia quanto está ajudando. Eu que agradeço a Grazi, que Que está aqui, isso? ó, dividindo informação com a gente. Nossa, Hoje, hoje ela que está sendo o nosso, a soma do dia, ela que está trazendo muita informação. isso. Bah, Viviane, é muito comum aqui no Brasil o engenheiro ter que executar várias funções diferentes, como engenharia aqui, já fez papel de comprador, RH, administrador. Sim, aqui É. não. Aqui fica tranquila que você escolhe a área que você quer e é nessa que você vai atuar. E assim, aqui eles têm uma coisa que eu, inclusive, estava conversando com um dos engenheiros que trabalha comigo, que é o da Grécia. Ele fala, aqui as pessoas lá têm uma coisa assim: se não é o seu trabalho, eles vão dizer, não é meu trabalho. Esse é trabalho de fulano. Se é trabalho de fulano, ele não vai fazer, ele não vai se intrometer no trabalho de fulano. Às vezes isso até atrapalha um pouco pela falta de comunicação entre um e outro. Mas se é Exato, trabalho do fulano, eles vão falar, não é meu trabalho, eu não faço. Se parte de, por exemplo, se você vai fazer a parte de compras, é parte de compras. Você não vai fazer nada além disso. exatamente. É muito bem determinado e cada palitinho fazendo a sua função, né? Não, não tira o palito do Isso. lugar que desmonta. É Desmonta bem. tudo. A Fabi está perguntando, e como devemos separar isso no nosso CV? No caso, eu era coordenadora de engenharia civil, mas eu não fazia parte da drenagem. Aí fico confusa como colocar isso no CV. Assim, depende. Eu fui engenheira de obra, então aqui eu deduzi que seria site engineer. Por quê? Se você for ver nas descrições das vagas para site engineer, talvez o seu bata com aquilo. Você colocaria a sua graduação em civil engineer e o cargo que você procura seria o mais próximo, o cargo que você procura, não, desculpa, o cargo que você teve, o mais próximo daqui. E o cargo, assim, ao meu ver, não sou especialista em currículo. É, Mas eu acho que por eu, aí. eu acho que é assim, Fabi, depende de qual é a área que você está querendo achar o emprego, né? Então, primeiro você precisa determinar qual é a área que você quer realmente atirar, escolhe uma e aí você consegue pegar o título e colocar. Porque se você colocar civil e structural e você gosta de trabalhar com a parte de cálculos de ambas, tá tudo Sim. bem, né? Então, você tinha muita experiência anterior do Brasil? No Brasil, eu tive 3 anos de experiência em obra, que foi em obra residencial. Era nada a ver com essa obra que eu tô hoje. Absolutamente nada. Mas
era a parte de Como qualidade. estagiária, né? Isso também foi uma parte que eu fiz. Eu era meio estagiária, eu era mais para Tá. assistente em engenharia, porque eu trabalhei só 6 meses durante meio período, e depois eu fiquei o dia inteiro. E eles aqui, na minha entrevista, eles consideram experiência full time, eles não consideram estágio. Então, eu não nem coloquei no meu currículo que eu fui estagiária. Eu coloquei que eu fui site engineer. Sim. É E porque o aí, nosso Brasil, o estágio é full time, né? então assim, eles perguntaram para mim qual era a minha experiência no Brasil, eu expliquei para eles perguntaram como é que funciona. E aí você explica tudo certinho. Não tem muito segredo. Olha, eu também conheci várias pessoas, né? A gente teve um International Women's Day, que eles ofereceram café da manhã para todas as mulheres da empresa. E na empresa temos 380 funcionários e 70 são mulheres, contando em todos os setores. E foi bem legal. Eu conheci várias brasileiras. Tem, acho que, não várias, mas eu conheci 5 brasileiras que trabalhavam lá. E tem muitas mulheres também da África do Sul. E tanto do Brasil quanto da África do Sul, bastante tem visto de trabalho. Então, Olha só. não é a primeira, não sou a primeira, também não seria a única. Foi muito Nossa, legal. Esse do International Women's Day foi bem legal, assim. Você vê que tem muita mulher na construção, porque quando eu vim era um dos meus medos de ser mulher na construção aqui. Eu não achei muita coisa, nas pesquisas que eu fiz eu não achei tanta coisa. sim. Então, é complicado, assim, a gente fica com medo, mas eu acho bem tranquilo. Eles são bem respeitadores, acho que até mais que no Brasil, sabe? Eles têm um pé atrás. É porque, por lei, a gente não pode sofrer nenhum tipo de preconceito, né? Não só Sim, mulher, como qualquer outro tipo de preconceito não pode existir por lei aqui na Irlanda. Então, eles sim. tentam sempre se proteger. Então, que Eles bom têm medo. que bom que Bem estamos bom. conseguindo esse espaço aí, né? Sim, Girls Power. isso. Olha, sua mãe, eu vou ler. Ai, minha Parabéns, mãe. filha. Sempre determinada, que busca sempre por seus objetivos. Desejo todo o sucesso em sua vida. Amo muito você. Ai, Ai, saudades, eu amo mãe. quando mãe Te amo. participa, gente. Mãe. Minha mãe é Mande minha pra minha maior mãe fã. também. Tá certa. Tá certo. E essa é a sua fã mais verdadeira, pode ter certeza. Que eu tenho certeza que ela tá ali do lado falando coisa boa e puxando a orelha também, né? Não tem jeito. Como foi pra você, Grazi, fazer em inglês? Foi muito difícil? Olha, Se fosse em português, você acha que ia ser melhor? O que você acha? seria mais fácil porque eu não estava com inglês muito bom, muito técnico para a área. Mas assim, às vezes foi um ponto positivo, sabe? Foi um Sim. aprendizado a mais de inglês. E também eu fiz o Safe Pass só quando eu consegui o trabalho. Eu cheguei na empresa no primeiro dia e falei, não tenho Safe Pass. E aí eles pagaram e no outro dia eu fiz. Assim, Sim, depende, tem vai de empresas. cada pessoa, sabe? Depende bastante. Se você está disposto a pagar e já chegar lá por você achar que é um ponto positivo, faz. Se você acha que não vale, que a sua empresa pode ser que seja Espera grande e conseguir um pague, emprego para pagar. Sim. sim, sim, As empresas pagam, né? A gente sabe que as sim, empresas pagam porque é obrigatório ter. Então, sim, até onde eu sei, todas as empresas pagam. Mas quem quiser fazer para ter um bônus, sim. aí tem essa opção de fazer em português aí que é uma turma nova que eles lançaram, então vale a pena tentar. Aí vocês me mandam mensagem que eu passo contato do Marcos. Vocês foram demais, muito obrigada a Obrigada. vocês. Grazi, muito obrigada. Que Eu acho isso, que a foi um gente já prazer. pode encerrar. Muito obrigada pelo Sim, seu tempo, pela sua paciência de me aguentar isso. na sua orelha. Que Foi isso, foi um prazer. delicioso esse bate-papo. Obrigada de coração, viu? Que isso, um Muito beijo. sucesso para você nessa sua obra, que ela renda muitas outras obras e, né, muita coisa boa. E tudo que você achar que é válido trazer de informação aqui pra gente, essas outras engenheiras que você conversou aí, por favor. Como eu te falei no começo, isso daqui é uma corrente do bem, né? Então, Sim, a é gente uma só quer troca. somar. Exato. Obrigada mais uma vez, viu?